Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade de custos. Agora nós vamos falar nesta aula de situações patrimoniais possíveis. Quais são as situações que existem patrimoniais e quais são as possíveis? É o que nós vamos ver agora nesta aula de contabilidade e custo. Então o foco da aula de hoje, pessoal, é evidenciar as situações, que, como eu já disse, que são possíveis em relação ao patrimônio, denominada situação líquida. Existem 3 situações que nós podemos encontrar, é o que nós veremos agora. Tá? Relembrando que o patrimônio líquido é igual ao ativo, que é o somatório dos bens mais os direitos, menos o passivo, caracterizado aí pelas obrigações. Bom, a situação líquida positiva ou superavitária, ela ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações. Tá? Nesse caso, a gente pode classificar como o ativo, tá? O conjunto do ativo, menos as obrigações de terceiros, tá? Que seria aí o passivo, tá? Circulante e não circulante. É também conhecida como a situação líquida ativa, pois o ativo ele vem caracterizado como maior do que o passivo exigível, tá? Obrigações aí com terceiros. Então, ativo maior do que passivo, as obrigações, nós temos uma situação líquida positiva ou superavitária. Tá? Bom, temos aí a situação líquida negativa ou deficitária, ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor do que as obrigações, ou seja, o ativo ele é menor do que o passivo nas obrigações, tá? Como origem de recursos, capital de terceiros. Tá? Neste caso, o patrimônio líquido será negativo. É também conhecido como a situação líquida passiva, pois o passivo ele é maior do que o ativo. Em linguagem técnicas, podemos dizer que o chamado de passivo, a descoberto, ele é muito conhecido por esse termo, tá? Uma vez que a empresa ela não consegue cobrir, ou seja, honrar os seus compromissos, ou seja, as suas obrigações com terceiro. Então, na figura, nós podemos ver aí o ativo, né? Podemos ver aí o patrimônio líquido abaixo e temos o passivo com as obrigações. Nesse caso, pessoal, a situação líquida negativa ou deficitária é relacionada ao ativo com o capital de terceiros. Capital de terceiros maior do que a aplicação de recursos, né, de curto ou longo prazo, aí o ativo será uma situação líquida deficitária. E quando é a situação líquida nula? Ocorre quando o conjunto de bens e direitos ele é igual às obrigações, ou seja, o ativo é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante. Tá? Então, nesse caso, o patrimônio líquido será igual a zero ou nulo. Tá? Então, nessa figura, a gente pode passar para vocês aí, né, uma ilustração do ativo e o passivo, que são as obrigações. Ativo é igual ao passivo. Então, situação líquida nula. Patrimônio líquido será registrado aí no lado direito, quando for positivo, e no lado esquerdo, quando for negativo, tá? Para que haja aí a igualdade entre os dois lados do balanço patrimonial, tá? Bom, nós temos aí uma atividade bem bacana para ser resolvida. Essa também vai ser uma atividade que eu vou estar passando para vocês no portal, para vocês estarem desenvolvendo. Então, a gente vai achar a situação líquida patrimonial, se ela é positiva, negativa ou nula. Então aqui nesse exemplo, né, é uma atividade que vocês vão fazer posteriormente, nós temos situação 1, 2 e 3. Então o que vocês vão ter que fazer? Né? Vocês vão ter que primeiro classificar ativo, se é um bem, um direito ou uma obrigação. Depois vocês têm que pegar bem mais o direito menos a obrigação. E aí você vai colocar o valor e vai ver se é o valor positivo, automaticamente é uma situação positiva, tá? Ou seja, superavitária. E se for negativa, deficitária. E se for zero, é uma situação nula. Então, esse exercício vocês vão estar fazendo aí posteriormente. Vou estar postando aí no portal Siga e passando todas as explicações. Essa segunda atividade, pessoal, seria a classificação de cada conta, como bem, direito ou obrigações, se ela é positiva, negativa, ou ativo ou passivo. Então, no final, você vai somar novamente, como atividade 1, os bens mais os direitos, tem um valor, menos as obrigações. Então, se der um valor acima de zero,
positiva, abaixo de 0 negativa, e se der 0, se dar 0 aí, automaticamente vai ser nulo. Uma atividade aí bem básica para vocês compreenderem um pouco melhor o que a gente está falando, tá? Então nós temos a letra A, B, C e D para vocês aí estarem desenvolvendo. E é claro, a gente vai tirar todas as dúvidas, né, do decorrer das nossas aulas para vocês estarem aí colocando a mão na massa, né? Ou seja, resolvendo essas atividades para compreenderem melhor o que nós estamos dizendo aqui. Bom, dessa aula seria só isso, né? Então na próxima aula nós vamos falar sobre a organização, tá? Sobre a organização das contas na contabilidade. Como que é organizado, né? Existem regras? Com certeza, né? Já adiantando, com certeza existe regra na organização dessas contas na contabilidade. Então não deixe de acompanhar aí a próxima aula que nós vamos falar sobre esse tema. Então, por hoje é só. Obrigado aí pelo acompanhamento da aula e a gente volta na próxima aula sobre, falando um pouquinho sobre a organização das contas na contabilidade.